outro comentário que foi muito interessante e que esse eu nem cheguei a cogitar colocar no roteiro, mas poderia ter cogitado. E dificilmente entraria, mas é porque tem aqui o Alexandre, né? Falou aqui, e a Imperatriz Zenóbia? Já ouvi que ela é uma suspeita da destruição da biblioteca durante a sua revolta. E aqui ele está se referindo a um conflito que acontece entre uma rainha da região ali da Síria, do Levante, né, da Ásia Ocidental, ao norte ali de Israel, né, para quem tem mais essa referência, e que fez parte do império, que é o rei, ou o reino, né, que é o reino de Palmira, e esse reino teve um momento de grandeza muito impressionante assim no século III. Ele derrotou o Império Persa Sassânida a leste, reconquistando muitos territórios e conquistando muitos territórios, e a oeste ela derrotou muitos territórios, conquistou muitos territórios que antes estavam dominados pelo Império Romano. Então esse império de Palmira expandiu e inclusive ele expandiu ali, conquistou a Alexandria no Egito, conquistou o norte do Egito, a região do Delta. Será que se eu colocar um mapa aqui ajuda? Deixa eu abrir um mapa aqui da região que eu estou falando. Então, Reino de Palmira. Aqui vocês têm a região aqui, então, Jerusalém está aqui para dar uma ideia, e Alexandria está aqui, né? Aqui o delta do Nilo e aqui o rio Nilo correndo aqui, né? Então, esse território era governado pelo Império Romano, na época, no século III depois de Cristo, e aqui você tem o Império Persa. E aí o reino de Palmira, que essa imperatriz, ou rainha Zenóbia, era a rainha, pelo menos de facto, né? Ela que governava de fato, mas era o filho dela que era o regente de jure, que era no papel, por assim dizer, mas ela que era quem dava as ordens de fato. E aí ela expande esse território todo para aqui a leste e para a oeste aqui, conquista Alexandria. E aí o imperador romano na época, que é o Aureliano, vai reagir contra essa expansão de Zenóbia e vai ter uma batalha entre os dois aqui em Alexandria, isso por volta de 280, mais ou menos, depois de Cristo. É no século III, meados do século III, acho que é por aí, 270, 280. E um historiador, no século IV, um século depois, que é o Amiano Marcelino, que eu menciono, inclusive, uma fonte antiga, né? Um historiador antigo, que é o Amiano Marcelino, que eu menciono no vídeo sobre a Biblioteca de Alexandria, ele diz que a região real de Alexandria, o bairro real de Alexandria, que era onde estava o museu e a biblioteca do museu, foi completamente destruído. O bairro, ele se refere ao bairro, ao Brucheum, que como era chamado. É, E como o museu e a biblioteca possivelmente estavam localizados nessa região nesse período, essa guerra poderia ter sido responsável por ter destruído a biblioteca. A questão é que, de fato, isso pode fazer sentido em relação à destruição física do espaço do museu, porque a gente não ouve falar depois desse evento, a gente não ouve falar sobre o museu, como uma região, uma instituição concreta, né, com o seu templo das musas propriamente, e a biblioteca, se ela estava lá, ela foi destruída, ou foi transportada para outro lugar, ou ela já tinha se dispersado para outras bibliotecas, como a biblioteca do Serapion, a essa altura. A gente já está no século III depois de Cristo, né? A era de ouro da Biblioteca de Alexandria, como eu digo lá no vídeo, foi os séculos III e II antes de Cristo. Então, nesse ponto da guerra entre Aureliano e Zenóbia, provavelmente a Biblioteca de Alexandria, a grande biblioteca das musas, né, do museu, já tinha se dispersado para outras bibliotecas da região ou até de fora. Então, e a questão do descaso já tinha entrado fortemente aí na jogada também, né? A falta de incentivo, de patrocínio, de pessoas trabalhando, empenhadas ali em manter essa biblioteca. Então, por isso que eu acho que essa hipótese da Zenóbia não é muito forte. Até porque, e aí, ó, por que ela não entrou no vídeo? Porque nenhuma fonte antiga fala explicitamente de Zenóbia ou Aureliano destruindo a biblioteca. César eles dizem que destruiu, os cristãos, né, Teófilo eles dizem que destruiu, e o califa Omar dizem que destruiu. Zenóbia e Aureliano não aparecem em momento nenhum falando que destruíram. Fala que essa guerra entre os dois destruiu o bairro Brucheum, onde estava o museu, né? Aí, então, assim, mas não tem uma referência explícita à biblioteca.